E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal, beleza? Vamos começar mais uma aula agora. Vamos começar a falar sobre sistema digestório, tudo bem? Já falamos sobre complexidade da célula, tá? E suas particularidades. Agora a gente vai começar a falar sobre o sistema digestório, depois o sistema respiratório. Vamos dar uma volta, um tour pelo corpo humano. Show? Vamos lá comigo então, pessoal. Sistema digestório. Você já percebeu que em alguns momentos do dia o desejo de comer alguma coisa é grande, por exemplo, assim que acordamos. Isso acontece porque somos seres, eu e você, somos seres heterótrofos. Deu uma travada aqui na minha língua, pessoal. Somos seres heterógrafos, tá? De novo errado, pessoal. Heterótrofo. Show agora. Não. Heterógrafo. Beleza? Show. Trava a língua. Incapaz de produzir seu próprio alimento. Pessoal, quem produz seu próprio alimento são os seres heterotróficos. Lembra que a gente comentou já sobre as plantas, né? As plantas, algumas algas, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Nós não conseguimos fazer isso. Por isso, nós somos conhecidos como consumidores, tá? Na pirâmide de energia, nós somos consumidores, tá? Consumimos aqueles seres que têm energia para que o nosso corpo consiga consiga ficar em movimento. Temos que consumir alimentos energéticos, e um desses alimentos energéticos que está na pirâmide, na base da pirâmide alimentar, são os alimentos que são seres heterotróficos, tá, pessoal? Que nesse caso são as plantas, né? As verduras, as coisas assim, tá? Vamos continuar então, pessoal. Os alimentos que ingerimos contêm ingredientes necessários para abastecer nossas células, tá? Permitindo assim que elas realizem suas funções. Vamos lembrar que as células elas realizam funções metabólicas diretas, tá bom? Então, para que elas possam realizar suas funções, temos que abastecer ela ingerindo alimentos, tá? O abastecer está aqui entre aspas. Nós vamos comentar isso um pouco mais para frente, tá? Como as células são microscópicas, os alimentos não apresentam o tamanho adequado para o nosso organismo absorvê-los diretamente, beleza? Através das células. Por isso, o sistema digestório é tão importante, pois transforma tudo o que comemos em pequenas moléculas de nutrientes por meio de um processo denominado digestão. Pessoal, olha só. As células são microscópicas, né? E o que nós comemos, não. Então, não tem como a célula absorver os nutrientes que comemos, que ingerimos, diretamente. Então, existe um processo complexo também. A gente já falou que a célula é uma estrutura complexa. Existe um sistema complexo também, e um deles é o sistema digestório, para que permita que a célula consiga absorver esses nutrientes, tá bom? Nós vamos falar passo a passo sobre esse processo, tá? Essas pequenas moléculas de nutrientes chegam à corrente sanguínea que as conduz até a célula, tá bom? Nós vamos falar agora como isso acontece e vamos começar explorando o sistema digestório, beleza? Os alimentos que ingerimos são transformados no tubo digestório numa mistura de substâncias heterogêneas, constituída por nutrientes inorgânicos, que são os sais, minerais e a água, e por nutrientes orgânicos, que são as proteínas, os lipídios aqui são o óleo e a gordura, tá? E os carboidratos, que vão se transformar em açúcar, beleza? Então, nós vamos falar sobre isso daí. Agora, pessoal, os nutrientes inorgânicos, que são os sais minerais e as águas, são estruturas simples, moléculas simples, tá? E essas conseguem sim a célula absorver ela. Nós falamos sobre alguns processos, né, de osmose, de transporte, e esses sais minerais e as águas, elas conseguem, a nossa célula consegue absorver. Agora já os nutrientes orgânicos, que são as proteínas, os lipídios, os carboidratos, são moléculas complexas e precisam ser quebradas, tá? E transformar em partículas pequenininhas a fim de que a nossa célula consiga também absorver ela, beleza? E isso é chamado de substratos, tá? Essa pasta homogênea, heterogênea que entra lá, desculpa,
são chamados substratos, tá bom? E se diz o seguinte, para cada substrato existe uma enzima digestória específica, tá? Ah, professor, o que é enzima digestória? Enzimas são também proteínas capazes de catalisar, de fazer, acelerar, no caso, o processo digestório, tá? Então essas enzimas digestivas vão fazer com que esse processo digestório fique mais rápido, beleza? Tá? Então se diz o seguinte, isso é importante, tá bom, pessoal? Para cada substrato, ou seja, que vai ser quebrado em partículas pequenininhas, aí entenda-se, no caso, partes de proteína, partes de lipídios e partes de carboidratos, para cada substrato vai existir uma enzima digestória específica, tá? E isso, em alguns livros didáticos, vem dizendo que isso aí é como se fosse uma chave e fechadura, tá bom? Eles iriam encaixar perfeitamente o substrato com a enzima, vamos supor que isso aqui no substrato, isso aqui é enzima, vão encaixar perfeitamente e vai fazer com que elas se quebrem em partículas pequenininhas, bem pequenininhas mesmo, já que nós estamos falando de células microscópicas, as partículas também vão ficar também nesse tamanho para poder ser absorvidas justamente pelas células, tá? E essas partículas pequenininhas de proteínas, lipídios e carboidratos vão se jogar na corrente sanguínea e ser distribuídos para todas as células do nosso corpo. Até ainda tranquilo? Beleza então. Só para poder frisar bem, tá pessoal? Nutrientes orgânicos, tá? Lipídios, proteínas e carboidratos, moléculas complexas, precisam ser quebradas para ser jogar na corrente sanguínea e as nossas células absorver, tá bom? São os nutrientes, tá? Os nutrientes inorgânicos, tá, pessoal? Vamos lembrar assim, inorgânico não tem vida e tal, depois a gente vai falar desses complexos maiores, eu vou falar disso um pouquinho maior, que vai compor aquilo que não tem vida, são os sais minerais e água, tá? E esses nutrientes inorgânicos, sais minerais e água, sim, esses nutrientes, eles são estruturas simples, moléculas simples, e as células conseguem sim absorver elas diretamente, beleza? Joga na corrente sanguínea e as células absorvem ela tranquilamente, tá bom? Vamos continuar então, pessoal. Vamos começar a falar um pouco, pessoal, sobre as etapas da digestão, beleza? Só lembrando que a digestão começa na boca, tá? E termina no ânus, show? Começa na boca e termina pela eliminação no ânus, show? Então vamos começar então. A etapa da digestão. A digestão dos alimentos se inicia na boca. Os dentes, pelo processo de mastigação, reduzem o tamanho do alimento a pequenas porções, facilitando sua mistura na saliva. Depois de mastigado e misturado a saliva, forma-se o bolo alimentar, que é conduzido com a ajuda da língua à faringe e daí ao esôfago, num processo chamado de deglutição. Todo esse processo que eu falei agora é chamado de deglutição. Isso, pessoal, é uma preparação, tá? Para que o nosso alimento seja distribuído depois na corrente sanguínea. É um processo demorado, tá bom? A gente vai estudar todas essas etapas aí. A boca. A boca é uma cavidade oval que faz a ligação entre o tubo digestório e o seu meio interior, tá? A língua é uma estrutura muscular dotada de mobilidade, revestida de uma mucosa em que se localiza as papilas linguais responsáveis pela sensação gustativa, que influencia na escolha dos alimentos. Show? O gosto desempenha importante função na nutrição e na sobrevivência das espécies. Por isso, os receptores gustativos situados na língua são tão importantes. Galera, olha só. A gente vai ter uma aula só explicando sobre todas as funções desses receptores gustativos, dada a sua importância, tá bom? Ela é tão importante que vamos ter uma aula somente falando sobre isso, sobre receptores gustativos que ficam na nossa língua, beleza? A arcada dentária forma uma região da boca que contém os dentes. Os seres humanos possuem 32 dentes, tá? A não ser que a gente nasça com algum defeito, né, com alguma deficiência, né, arcária, nós temos 32 dentes, tá? 16 na parte superior e 16 na parte inferior, tá? E por que eu coloquei os dentes aqui, né?
Porque você fala, não, a gente está falando do processo digestório, etapa digestória, né? O dente é super importante nesse processo, beleza? E os dentes têm funções específicas, né? Coloquei um quadro aqui agora sobre os tipos de dentes, o número de dentes por arcada. Aqui só tem 16, porque 16 na parte superior e 16 na parte inferior, e as funções dele, tá bom? Nós temos incisos, tá? Quantos incisos nós temos? 4 incisos. E quais são esses dentes incisos? Se a gente olhar a boca aqui, ó, e os dentes, né? Esses 4 primeiros aqui, ó, a partindo daqui do meio, do centro, esses 4 primeiros são meus incisos. Aqui são meus incisos superiores e aqui são meus incisos inferiores. Depois dos incisos, nós temos quem? O canino, né? Um de cada lado, tá? Lembrando que também nós temos canino na parte de baixo, tá? Só que eles são mais discretos, mas nós temos também, tá? Então nós temos aqui 4 incisos, tá? Depois 2 caninos. Show? Ó, 4 incisos, tá? Na verdade o nome é incisivos, nós chamamos de incisos. Temos 2 caninos, beleza? Depois disso nós temos 4 premolares. Depois dos caninos nós temos mais 4 premolares. E lá no finalzinho nós temos os molares, que são 6. Por isso vai dar 16, beleza? Então, por que isso é importante? Isso é importante porque o inciso ele tem a função de cortar e rasgar o alimento, tá? Já o canino, de furar e rasgar o alimento. Quando o alimento ele é muito duro, normalmente nós usamos o canino. E a carne mesmo, né? A carne nós usamos o canino. Aí, o que é importante isso? Lembra que eu acabei de falar no caso da sobrevivência das espécies? Né? Um dos passos evolutivos, segundo a ciência, para essa sobrevivência foi justamente essa formação arcaica, tá? Que as espécies, com essa configuração que nós temos, as nossas espécies conseguem rasgar, né? E cortar e rasgar, conseguem furar e rasgar. Na parte de trás do dente, a gente consegue moer os alimentos, tanto nos molares quanto nos premolares, tá? Então, a função dos dentes da frente, furar, cortar e rasgar. E as funções do dente de trás, molares e premolares, de moer os alimentos, tá? Assim fica mais fácil, porque a gente pega o alimento, que é um alimento sólido e grande, tritura e moe tudinho na boca, mistura na saliva, cria aquele bolo alimentar, né? Aí sim vai passar pela faringe, o esôfago, e esse processo todo que eu acabei de mencionar agora é chamado de deglutição, tá? Isso é bom que cai na prova, pessoal. Vamos prestar atenção, deglutição cai na prova. E as funções correlacionar, no caso, os tipos de dentes, também é importante por causa da evolução das espécies. E vamos que vamos continuar, beleza? Show? Pessoal, como vimos, a saliva é importantíssima na deglutição, pois ela se mistura às porções de alimentos triturados, dando ao bolo alimentar a consistência necessária para atravessar o esôfago, beleza? A saliva ela é uma substância aquosa de consistência viscosa, constituída de enzimas peptidianas, a amilase salivar, beleza, pessoal? Olha só, essa enzima, vamos lembrar de novo, a enzima, tá? Ela faz com que o processo digestório, tá? Ou qualquer outro tipo de reação se cataliсе mais rápido, beleza? Então, nós temos essa enzima aqui, ó, pitialina, né? Amilase salivar, chamada também, que atua sobre as moléculas de amido, que é um tipo de carboidrato presente nos alimentos, beleza? Além das enzimas, existem também os sais que neutralizam os ácidos dos alimentos. Ela é secretada graças a uma glândula salivares disposta em 3 partes, tá? A primeira parte é da parótinas sublinguais e submandibulares, beleza? Então, são essas 3 partes, tá? Observe que, ao quebrar as moléculas de alguns carboidratos,
a amilase, que é aquela enzima que eu falei, já está realizando um processo digestório. Por isso que eu disse e que afirmei que a digestão já começa na nossa boca, tá? Porque ao entrar a saliva em contato com o alimento, ela já está, na verdade, fazendo um processo digestório, realizando um processo digestório. Por isso que começa na boca, como falei, o processo digestório, e termina na hora da evacuação, tá? Pelo ânus. Show? Por isso dizendo que a digestão começa na boca e por essa razão é tão importante mastigarmos bem e com calma os alimentos, tá? A parte da mastigação também é importante, tá bom, pessoal? Quando a gente vai mastigando também, é até interessante que quando a gente vai mastigando, o nosso cérebro, ele manda sinais dizendo que nosso corpo já está saciado. Então, quanto mais a gente mastigar, teoricamente, menos a gente vai comer, tá? Porque faz parte da saciedade do nosso corpo. Show? Facinho até agora? Beleza? Digestão no estômago, quimificação, tá? A quimificação é um tipo de processo, tá bom, pessoal? Ó, saindo da boca, o bolo alimentar percorre a faringe e o esôfago e deságua no estômago, tá? A maior parte do processo digestório vai acontecer no intestino, mas uma grande parte também acontece no estômago, tá bom, pessoal? Onde ocorre uma série de transformações químicas, por isso que é quimificação, graças à ação de enzimas, tá? Esse processo chama-se quimificação e o bolo alimentar, após esse processo, vai adquirir uma outra consistência, tá bom? Desse processo, mais pastoso e passa a ser chamado de quimo, tá? Então, no processo de quimificação, o bolo alimentar que a gente comeu, aquele bolo alimentar, ele vai passar por esse processo, vai ficar com outra consistência, tá? Mais pastosa, e a partir daí a gente vai começar a tratar, no caso, essa parte que a gente comeu, de quimo, beleza? Vamos ver agora como ocorre o processo de digestão no nosso estômago. Show? Vamos lá ver então. Pessoal, olha só. Inicialmente, o hormônio gastrina estimula as células gástricas existentes na superfície interna do estômago a secretarem ácido clorídrico, tá, pessoal? Eu já botei essa forma para vocês no quadro. Ácido clorídrico e enzimas, a fim de favorecer a digestão, tá? Esse daqui é o primeiro processo, tá? O segundo processo, o ácido clorídrico torna o meio ácido, o que permite a transformação de uma enzima chamada pepsinogênio na sua forma ativa denominada pepsina, tá, pessoal? Olha só, essa enzima tem a função aqui de acelerar o processo, tá? De quebra de moléculas de proteína, beleza? Ingeridas na alimentação em estruturas menores, as peptonas, tá? Então, as estruturas menores dessa quebra da enzima pepsina de proteínas, elas são chamadas de peptonas, beleza? Show até aqui? Tranquilo, né? Só os nomes são um pouquinho complicados para decorar, mas são parecidos, mas é tranquilo. Isso resulta em uma substância pastosa chamada, eu tinha falado antes, quimo, beleza? Além da pepsina, outras enzimas que agem no estômago é a renina, tá? Essa renina aqui, pessoal, ela promove a coagulação do leite, tá? Ela promove a coagulação do leite. E o que isso acontece? Ela promove a coagulação do leite justamente para retardar o processo de absorção. Faz com que essa absorção seja mais eficiente, beleza? Então, a enzima renina faz essa coagulação aqui, que faz com que aproveite melhor os nutrientes na coagulação aí do leite, beleza? E finalmente, depois que fez isso tudo, finalmente, por contração involuntária, tá? No estômago, que o nome é peristaltismo, o quimo, tá? Passa para o duodeno, beleza? O duodeno é a primeira seção do intestino delgado. Show? Então, vocês vão ter que, assim, é bom que vocês gravem, no caso,
esse nome aqui, o duodeno, já que ela é a primeira seção, primeira seção do intestino delgado. E ela passa como, pessoal? Ela passa através de uma válvula chamada piloro, tá? Então essa válvula aqui, piloro, tá? Ela fica entre o intestino delgado e o estômago, beleza? Então através dessa válvula aqui, o quimo passa e vai para o intestino delgado, tá? E no intestino delgado vão acontecer outras reações químicas que nós vamos ver a seguir, beleza? Show? Só agora vamos falar no caso da digestão no intestino, beleza? Qualificação, tá? Ó, é aqui no intestino que acontece a maior parte da digestão. O intestino delgado é enorme, tem em média 6,5 metros. Ele cabe em nosso corpo, em nosso abdômen, porque forma várias dobras. A primeira porção do intestino delgado chama-se duodeno. Ao chegar lá, o quimo sofre a ação do suco pancreático, junto de substâncias enzimáticas e sais de bicarbonato que sai de uma glândula chamada pâncreas. Beleza? Tá aí tranquilo? Além do suco pancreático, ele sofre a ação da bile, uma substância produzida pelo fígado e atua sobre as gorduras. E no suco entérico, beleza? Um conjunto de muco, tá? Olha só, a definição do suco entérico, tá, pessoal? Um conjunto de muco, enzimas produzidos pelo intestino. Ao final do processo, ou seja, já passou por aquele rolo todo, o resultado é uma substância líquida e esbranquiçada chamada quilo. Show? Beleza? Tínhamos o quimo, você não pode confundir o quimo com o quilo, tá bom, pessoal? E essa substância é composta de água, nutrientes e substâncias não ingeridas. Show? Aqui eu coloquei um esqueminha da transformação dos alimentos, tá? A gente viu primeiro que temos o bolo alimentar, a primeira entrada, a primeira parte da digestão que acontece na boca, lembra? A gente tritura, mastiga, a saliva mistura junto com aquele troço tudo misturado, triturado, e forma esse bolo alimentar na boca, beleza? Depois, já no estômago, tem as reações químicas, algumas reações químicas, beleza? E é chamado de quimo, ao final dessas reações químicas. Show? Bolo alimentar na boca, quimo no estômago, e quando chega, enfim, no intestino, né, no intestino delgado, é chamado de quilo. Então, pessoal, boca, estômago, intestino. Bolo alimentar na boca, quimo no estômago e quilo no intestino. Beleza? Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para mim que eu vou estar respondendo. Pessoal, leitura complementar. Beleza? Ao final do vídeo você tem que fazer uma leitura complementar, tá bom? E a leitura complementar vai da página 142 até a página 146. Repetindo, tá, pessoal? Leitura complementar antes dos exercícios. Página 142 a página 146. Show? Investigue para vocês fazerem. Duas questãozinhas só de investigue. Molezinha, molezinha. Tá na página 143 e página 144. E nas múltiplas escolhas, eu quero que vocês façam a página 150 e página 151. Vamos lá de novo lá. Leitura complementar para realização dos exercícios. Página 142 a 146. Show? Beleza. Investigue, página 143 e 144. Duas questãozinhas só. E as múltiplas escolhas, página 150 e 151. Espero que vocês tenham entendido, aprendido. Qualquer dúvida é só me chamar que eu estou aqui para poder sanar quaisquer dúvidas, beleza? Fique com Deus, que Deus possa abençoar vocês e a família de vocês. Tchau, pessoal.